pior dos exemplos do que pode fazer o sincretismo. Jesus Cristo não trabalhava com sincretismo religioso. Não havia mistura. A sua água era pura. A sua água era potável. O evangelho que ele entregava era puro e límpido. Jesus Cristo não precisava, em primeiro lugar, ele não precisava que quem ele fosse abençoar fosse uma pessoa perfeita. Você imagina esta cena aqui, olha. Entram em Cafarnaum. Logo num sábado me aparece numa sinagoga um endemoniado. Estava na sinagoga um homem possesso. Imagine na sinagoga, lugar de religião, lugar que para respirar tinha que tomar cuidado. Ô pastor Paulo, nunca tinha pensado nisso. Então é bom pensar e ter atenção. Imagine a situação que Jesus enfrentou. Você que conhece, não sei se deve conhecer, desses palácios hoje de autoridades, esses palácios de governo, prefeitura, câmaras, assembleias legislativas. Imagine a autoridade de Jesus no lugar desse. E o demônio olha para Jesus e disse: o que temos contigo, Jesus de Nazaré? O tema da mensagem de hoje: tenha esta autoridade. Nessa primeira parte da mensagem, eu estou descrevendo para você essa autoridade. Jesus olha para ele e fala 3 palavras: cala-te, sai dele. Cala-te, sai dele. Jesus não precisou, como eu já lhe expliquei, apelar para sincretismo religioso. Não chacoalhou chocalhos, não jogou sobre aquele homem um copo de uma suposta água benta ou santa, não passou sobre ele uma suposta rosa milagrosa, apenas disse: cala-te e sai dele. É esta autoridade que eu e você precisamos ter em nossa vida. E esta autoridade não se adquire com ritos religiosos. Esta autoridade não se adquire com ritos pagãos, coisas que até algumas disfarçadas estão entrando na igreja evangélica de hoje, que alguns cultos mais parecem rituais pagãos do que cultos de uma igreja cristã. Meu amigo e minha amiga, talvez muitas vezes a minha vida espiritual e a sua vida espiritual está uma verdadeira confusão, porque nós não temos esta autoridade. Repreendeu Jesus dizendo: cala-te, sai dele. O espírito imundo convulsiona aquele homem, grita e sai dele. Imediatamente no verso 27, agora estou em Marcos capítulo 1, eu comecei lá com você em Lucas capítulo 4 e agora eu estou com você em Marcos 1, e lá alguém já diz assim: todo lugar já tem alguém. Já tinha alguém querendo inventar uma nova igreja, já tinha alguém querendo inventar uma nova seita. Olha o que disseram aqui, 27 de Marcos 1. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que é isto? Que nova doutrina é esta? Que nova, ao perigo da palavra, que nova doutrina é esta? Da ordem até os espíritos obedecem. Não tem nova nada. Não tem nova nada. Meu querido e minha querida, não tem nada de novo aqui, aleluia. Esta é a palavra que eu estou te entregando hoje. Você pode ter esta autoridade simplesmente pelo fato de buscá-la. Você pode ter essa autoridade simplesmente pelo fato de buscá-la, de amar, de estar na palavra de Deus. Diz, como está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 22, e sede cumpridores da palavra. Cumpridores da palavra. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, Tiago, capítulo 1, verso 22, 23. Comecei com você lá em Lucas 4. Dei uma passada com você em Marcos, capítulo 1. E agora já estou em Tiago, capítulo 1 com você, no 3º livro da Bíblia, para dizer uma coisa só para você. Você pode ter esta autoridade simplesmente conhecendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, crescendo na palavra de Deus. Veja o que diz Tiago 1, 23. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem
que contempla no espelho o seu rosto natural e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se logo e esquece de como era. Meu Deus, vou repetir para você. Quem é ouvinte da palavra de Deus, mas não é cumpridor, deixa eu ser o mais claro possível. Deixa eu ser o mais pedagógico possível para você, como se fosse uma sala de aula gigantesca a nossa audiência agora. Se alguém ouve a palavra de Deus e não é cumpridor, chega a ser semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e depois que contempla a si mesmo, vai e se esquece como era. Há pessoas que acabam um culto e entre sair da igreja e chegar em casa, não lembra mais a mensagem. É tão fácil para nós, é tão melhor, é tão mais simples não guardar a palavra, é tão mais fácil não ler a Bíblia, é tão mais fácil e ter amuletos. Você já reparou como em casa de pessoas problemáticas, você já reparou como em casa de pessoas às vezes cheias de problemas, sempre no canto tem uma Bíblia aberta e geralmente cheia de poeira? Não sou contra uma Bíblia aberta em casa porque tenho na minha, mas eu prefiro uma Bíblia velhinha, surrada, cheia de marcação, cheia de marca de mão, cheia de marca de dedo, cheia de marca de mão suada de aperto, algumas páginas com pingo de lágrimas, e talvez esta Bíblia fechada naquela gaveta, mas ela diariamente, dioturnamente, ela é manuseada pelo seu dono e ela está guardada numa gaveta até por uma referência, por um respeito, mas ela está surradinha, gastada, usada. Eu prefiro muito mais do que uma Bíblia semi-nova, cheia de poeira, aberta numa estante como um amuleto. Meu querido e minha querida, tenha esta autoridade. Jesus Cristo naquele lugar estava numa sinagoga, um espírito imundo toma conta de um homem. O espírito imundo e nojento toma conta de um homem e desafia: quem és tu, Jesus de Nazaré? O que é que tu queres? Jesus olha e diz: por favor, eu quero que você analise o ambiente histórico desta mensagem, você analise o ambiente religioso dessa mensagem, você analise o ambiente legalista desta mensagem, você imagine o alto grau de falsidade em volta de Jesus nessa sinagoga, você imagina o alto grau de maldade, de inveja, de diz que me diz, de fofoca que reinava em volta de Jesus. E Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 4 não diz, mas Marcos capítulo 1 piora a situação e diz no verso 21, entraram em Cafarnaum e logo no sábado, pelo amor de Deus, lá vai Jesus de novo pôr o dedo no tal do sábado, entra na sinagoga, autoridade começa a ensinar. Alguns estavam maravilhados da sua doutrina, talvez outros não, mas a maioria estava maravilhada, porque eles ensinava a eles, diz o verso 22 de Marcos 1, ensinava com autoridade e não como os escribas. E de repente estava na sinagoga um homem possesso de demônio. Que oportunidade para o inferno desmascarar Jesus, que oportunidade. Esta mensagem é um grande alerta para mim e para você, esta mensagem é um grande alerta para mim e para milhares de pregadores do evangelho. Cuidado para nós não nos firmarmos só na cultura, cuidado para nós não nos firmarmos apenas na teologia. Ela é excelente, necessária, e o crescimento da Bíblia é uma condição sine qua non. Tem que conhecer a Bíblia, sim senhor, mas tem que ter autoridade, tem que ter poder. Jesus olha para aquele endemoniado num sábado, numa sinagoga, tudo contra, até que estava indo bem, a aula estava boa, a ministração estava boa, mas aí tem uma hora que tem que guardar o caderno, tem que guardar o livro, e é poder. E não me venha com aguinha santa, com balinha santa, com rosinha santa, não, é autoridade. Cala-te, sai dele. Meu amigo e minha amiga, o que eu e você precisamos é viver um pouco mais a autoridade da palavra,
A autoridade da palavra. Tiago, volto de novo para Tiago, capítulo 1, aquilo que eu já li para você. Se alguém olha no espelho e vê a própria imagem, mas sai, é capaz até de esquecer como é seu rosto. E o verso 26 de Tiago 1 diz: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a sua religião é vã. A prática da palavra de Deus nos dá autoridade. Você não precisa de uma caneta santa, pois elas não existem. Você precisa da palavra santa, porque ela existe. Você não precisa de um vento santo, de uma brisa santa, ou de nada. Não, você precisa da palavra de Deus, de uma vida de busca e vivência. Eu sou o pastor Paulo Lutero de Melo e espero sinceramente que, usando a autoridade da palavra e não acessórios, você seja um homem e uma mulher vitorioso. Por favor, cuidado para não esquecer esta mensagem. Tenha autoridade na palavra de Deus. Um abraço.